Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as vantagens da alimentação natural. Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente. Qual é a vantagem de eu mudar a modalidade de alimentação do meu pet? Deixar a ração e fazê-lo comer alimentação natural, alimentos mais saudáveis, alimento que nós comemos. Então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que são muitas as vantagens da alimentação natural. Primeiro, nós temos que entender uma coisa, que a alimentação natural, como o próprio nome já diz, ela tem uma grande quantidade de umidade. Ela tem mais umidade do que a ração. Então, o que a gente entende? Entende que a ração não vai poder, pela instrução normativa, ou seja, pelo Ministério da Agricultura, que regulamenta todo tipo de alimento voltado para animais, o mapa, ele diz que não pode ter mais que 12% de umidade nos produtos industrializados como ração, extrusados, que fique bem claro, extrusados. Por quê? Porque o volume, a quantidade de água vai favorecer, né, a proliferação microbiana e, consequentemente, vai estragar mais rápido. A água acaba se tornando aí veículo de micro-organismos. Então, quanto mais água contiver nesse alimento, maior vai ser as chances de ele estragar e menor o tempo de prateleira. Então, na ração, precisa ter realmente pouca água e, consequentemente, vai estimular o animal a tomar mais água, mais líquido. Quando a gente fala de alimentação natural, a gente está falando de um alimento absolutamente úmido, de 70% a 90% de umidade. Então, olha só o que é interessante a gente entender, que enquanto aqui tem 12% de água, então vai ter 88% de matéria seca, então ela vai ser muito mais densa. Então, um volume menor de ração não dá para eu comparar com o volume de AN, porque a quantidade de matéria seca e umidade, elas são completamente diferentes. Então, nesse contexto, a gente entende que quando eu começo uma modalidade de alimentação natural, eu tenho absolutamente o inverso. Enquanto que na ração eu vou ter mais matéria seca, ou seja, mais nutrientes, pouco diluído na água, na alimentação natural eu vou ter o contrário, eu vou ter esses nutrientes diluídos na água, por isso o volume é maior. Então, a gente precisa entender essa diferença na composição dos dois produtos. E eu quero enfatizar que nenhum ou outro é melhor. Cada um vai ter as suas vantagens e desvantagens, tá bom? Hoje nós vamos só nos ater às vantagens. Vou fazer uma outra aula para nós falarmos das vantagens. Então vamos lá. Primeiro, na alimentação natural é um alimento mais palatável. Óbvio, eu tenho uma variedade maior, são alimentos mais frescos, são alimentos cozidos, geralmente alimentos que são preparados e logo oferecidos ao animal. Então, a palatabilidade é um dos fatores fundamentais, ou seja, uma preferência maior do animal ao invés de comer ração. Diminui, em caso de gatos, doença do trato urinário inferior em felinos, que é um dos problemas sérios na saúde dos felinos. Por quê? Porque ele precisa tomar uma certa quantidade de água. E a ração, ela não favorece totalmente isso. Então, quando ele vai para a alimentação natural, basicamente ele come água. Então, ele diminui os casos de infecções no trato urinário, o que é fantástico. É uma dieta mais saudável, porque tudo que você vai colocar na dieta, você sabe absolutamente que está sem conservante, sem corante. Não estou dizendo que todas as rações têm isso, mas a grande maioria precisa, pela questão do tempo de prateleira, né? Outras vantagens: deixa o pelo do animal mais saudável, deixa o pelo, então, mais macio, mais sedoso. Se esses nutrientes chegam na quantidade correta, o animal vai acabar tendo uma queda de pelo bem menor, então a gente vai ver que o paciente vai ter pouco pelo caindo, só mesmo aquela troca natural por raça, enfim, que é normal. As fezes vão ser muito bem informadas, então você vai perceber que o volume de fezes também vai diminuir, porque há uma coisa chamada de disponibilidade do nutriente, ou seja, se é um alimento natural, o organismo desse paciente, desse cão, desse gato, vai aproveitar ao máximo cada nutriente que está ali. Não que na ração não vai ser, mas vai comer um alimento mais seco, vai levar mais tempo. Então, tem uma quantidade de fibra.
Então, naturalmente, o volume de fezes vai diminuir, você vai perceber, e vai dar uma formação mais bonitinha no escório fecal, vai ficar bem bonitinho as fezes. Um apetite exacerbado, o que é isso? Você vai perceber que o seu animal ele vai ficar mais voraz em comer. Mas, na verdade, como eu falei aqui no início, porque é um alimento mais palatável. E por ser um alimento mais palatável, é fato que o animal vai ficar mais voraz em querer comer a alimentação. Ou seja, você vai perceber que ele vai sentir mais vontade de comer a alimentação natural quando você estava na ração. Então, isso é absolutamente natural. Uma coisa que é fundamental é que suplementação é obrigatória. Isso é outra pergunta que eu recebo muito. Por que que eu tenho que suplementar se os alimentos que eu estou oferecendo são naturais? Gente, nós precisamos entender uma grande diferença. Nós comemos esses alimentos e os cães acabam comendo esses alimentos junto conosco. Mas o que acontece? Nossa exigência nutricional é diferente da exigência nutricional diária do cachorro. Consequentemente, para nós vai acabar atendendo aquela quantidade de nutrientes ali. Mas para o cão e para o gato não, vai ficar faltando ali minerais, ficar faltando vitaminas, e mais, a gente não garante que depois do cozimento ainda vai ter alguns minerais, algumas vitaminas ali, na quantidade que o cachorro precisa, na quantidade que o gato precisa. Então, o que é feito? É feita uma suplementação de mineral, vitamina, e muitas das vezes é acrescido outros nutrientes, não só minerais e vitaminas, como, por exemplo, um pouco mais de fibra, por exemplo, um nutracêutico para melhorar a imunidade do animal, para melhorar a saúde. Então, é muito importante, sim, toda a alimentação natural, ela é obrigatória a suplementação. E eu vou falar em outro momento sobre essa suplementação que é obrigatória e quais são os tipos que a gente precisa colocar. Isso vai ser muito variável de cada paciente, a quantidade. Então, eu quero deixar bem claro que a alimentação natural sempre deve ser feita por um profissional qualificado em oferecer, em suplementar, em atender às exigências nutricionais desse paciente, tá? Por quê? Porque quem sai perdendo a longo prazo vai ser o animal. Então, só carninha com frango, com cenoura e batata não é uma dieta balanceada, tá bom? Então, eu só queria deixar esse recadinho, deixar essa mensagem aqui das vantagens da alimentação natural. Eu sou a Keila. Caso você tenha alguma dúvida, mande um e-mail aqui para mim, tá bom? Em breve o site vai estar ativado e me segue lá no Instagram, @NutriBemPet, tá bom? Um abraço e qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, ok? Muito obrigada